nós aprendemos isso, sermos prontos para ouvir besteira, confronto dos nossos filhos, às vezes, desde pequenininho. Vocês veem, hoje tem piazinho desse tamanho que já confronta o pai. Vou contar mais um exemplo para vocês aqui de um casal que nós estamos aconselhando aqui em Itajaí. E eles dizendo, não, mas nós temos visto aí tantos outros casais com problema, e nós nos sentimos até gratos a Deus, porque nós não temos problema no nosso casamento, nem com os nossos filhos. Aí comecei a fazer pergunta daqui, pergunta de lá, pergunta daqui. Aí tem uma filha já quase na pré-adolescência, e outro filhinho pequenininho, quanto? 1 ano, 1 ano e meio, né? Mais ou menos. Quase 2 anos. Aí a irmãzinha contando, não, porque ele faz isso, ele faz aquilo, eu tiro tudo de cima da mesa, porque senão ele quebra, porque aí e vai daqui, vai de lá, daqui a pouco ela diz, mas depois que vocês falaram, eu já peguei a vara para bater nele. Eu digo, poxa, que bom, minha irmã. E esses dias, ele estava fazendo uma arte, e eu peguei a vara e falei, olha filho, mamãe vai bater em você. E botei a vara aqui assim no lado. Aí disse que o menininho de quase 2 anos de idade veio, pegou a varinha, olhou para a mãe sorrindo assim, clect, quebrou e foi sorrindo para a mãe e jogou pela janela. Sabe o que eu disse para a irmãzinha com todo amor e carinho? Minha irmã, você está criando um monstro na tua casa. Aí eles viram, tu está criando um monstro na tua casa, e é verdade. Quer saber com mais detalhe? Compra o livro, o Golias. O que é o Golias? Não, perdão, a minha esposa, por isso que é bom ter mulher, né? Ela que hoje à noite vocês vão aprender que vai como diante dele, ela percebe os detalhes. Aí eu perguntei para ela, antes de dar essa resposta amorosa, né? Eu disse para ela, minha irmã, e como é que você reagiu? Ela disse, pastor, eu não aguentei, eu ri que só vendo. Eu disse, minha irmã, tu está criando um monstro na tua casa, logo, logo ele vai estar batendo em ti, vai estar batendo em todo mundo. São essas coisas, irmãos, que no nosso ministério sempre foi, primeiro, cuidando do nosso próprio casamento e da nossa própria família, e nós sempre tivemos envolvidos em discipulado. Tony sabe disso. Né? Discipulado, nós sempre discipulamos casais. Todos os nossos livros atrás têm testemunhos de casais que nós discipulamos, e eles contam o que eles aprenderam e viram na nossa vida, e aplicaram, e os resultados que eles tiveram. Vale a pena ver, bem no final de cada um dos nossos livros tem um apêndice, tem o testemunho dos nossos filhos, que nunca leram o livro, e esses irmãos que deram testemunho, eu nunca deixei ler o livro, disse, dá um testemunho sobre esse assunto. Aí eles davam o testemunho, e eu sabia que o Espírito Santo ia guiá-los a confirmar aquilo que nós estávamos escrevendo, sem eles terem lido, porque é prática de vida. Amém, queridos? Estão dispostos a aprender aí? Aleluia, vamos lá. Glória a Deus. Vamos ver se nós conseguimos aqui. Aleluia. Padrão de Deus para os pais. Então vamos ver, como vocês têm visto, a gente se baseia muito a nossa ministração em textos da palavra e na prática de vida. Provérbios 22:6 diz, instrua a criança segundo os objetivos que você tem para ela, mesmo com o passar dos anos, que Deus garante? Algumas versões dizem, ensina a criança no caminho que deve andar, e ainda quando for velho, jamais se desviará dele. Essa é a NVI, todos os meus livros eu boto a NVI, que eu tenho tido uma identidade muito grande, estou dizendo que é a melhor ou a pior, mas eu gosto. Então, instrua a criança. De quem é a responsabilidade? De quem é a responsabilidade? Não, irmãos, estão enganados. Hoje a responsabilidade é do maternal, do pré-1, do pré-2, da escola de tempo integral. Eles é que estão ensinando as crianças no caminho que devem andar. E os pais vão ter a grande oportunidade de colher aquilo que os outros semearam na vida dos seus filhos. Porque o pai e a mãe, a criança é muito problema, a criança é muito trabalho, a criança limita o desempenho profissional da mãe, a mãe tem que desempenhar a sua profissão, a mãe tem que trabalhar fora para trazer mais dinheiro para dentro, para dar mais conforto, um tênis de marca, uma roupa de marca para os filhos, uma televisão maior, e quem está instruindo os seus filhos?
No meu livro eu bato muito de frente, e é interessante que a Beth escreveu independente do meu, e ela confirma, como mulher, como valeu a pena ter deixado de fazer faculdade, para ser esposa e mãe. E aí nós até citamos no livro da Beth lá, que ela fez o curso de panelologia, filhologia e muitologia lá, e hoje ela tem na parede diplomas que nenhuma mulher normalmente tem. É a diploma de ver a foto dos filhos com os netos, todos servindo a Deus. Esse é o diploma da minha esposa. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus não muda, irmãos. E no meu livro eu começo no primeiro capítulo com 22 perguntas. A pergunta número 1 é assim: você tem alvos e metas e planos para a sua vida profissional, financeira e econômica? Sim, não. Depois, você tem investido do teu tempo precioso e dinheiro para alcançar esses alvos, esses objetivos que você tem para a tua vida profissional, econômica e financeira? Sim, não. A maioria vai botar sim. Aí eu começo a perguntar por teu casamento. Tu tens algum plano? E tu tens investido em aprender, em estudar para conseguir os alvos para o teu casamento? Aí todo mundo joga de barriga, irmão. Na igreja, inclusive. Casa para ver o que vai dar. Não tem alvo, não tem nada. Nós botamos um alvo aqui no São João, já contei. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. E não ficou só um chavão, não. Foi perseguir esse alvo. Os nossos filhos ouviram com certeza algumas 1000 vezes isso. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. No meu livro, eu tenho um testemunho, nós, depois de muitos anos, quando a primeira filha se casou, logo que ela casou, ela fez um bilhete para nós em 2002, acho que foi, né? E ela tinha recém-casada, ela fez um bilhetinho, eu nunca mais tinha visto esse bilhetinho. E recentemente, enquanto estava escrevendo o livro, eu achei esse bilhetinho. E quando estava escrevendo um dos capítulos lá, eu coloquei o bilhete dela lá, literalmente, para vocês verem o que Deus faz. Vale a pena, irmãos. Deus garante que ainda quando for velho, passar dos anos, outras versões dizem quando for velha, Ele não vai se desviar do caminho que ou você ou alguém lá fora vai ensinar. Não só os professores ímpios, especialmente, mas também os amiguinhos da escola. Eles vão ensinar a mexer no pinto, né? Não, pinto é feio, no pênis. Vão ensinar a beijar. E hoje, irmãos, se vocês quiserem, entrem no site www.juliosevero.com.br. É um apologista tremendo hoje, está sendo perseguido no Brasil. Ele bota todas as leis e regulamentos que o MEC estipula que os professores têm que ter como ética. Nenhum professor, se vê um menino, pode ser de 1, 2 ou 3 anos, beijando na boca, menino com menina, ou menina com menina, ou menino com menino, deu para entender? Né? Nenhum professor pode dizer, não faça isso, isso é imoral. Não pode, o professor pode ser severamente repreendido. Porque a criança tem que deixar sua opção sexual. Você quer ensinar isso para o teu filho? Continua botando eles na escola. Deuteronômio 6. Esse foi o texto que sempre a minha vida era um terror. Terror no bom sentido, entende? Um temor do Senhor. Deus, eu quero ensinar a tua palavra, porque a tua palavra mudou a minha vida. Ninguém me pregou o evangelho, irmãos. Pelo contrário, só tive pressão contrária ao evangelho. Quando eu fiz o encontro no Morro das Pedras, em Florianópolis, da Igreja Católica ainda, o Emaús, lá me deram os 4 evangelhos, eu comecei a ler aqueles 4 evangelhos, depois fui para o Novo Testamento, depois fui para a Bíblia, e aí eu descobri a chave bíblica ou a concordância. Pronto, aí ninguém mais segurou. Tudo que eu queria aprender, eu ia ver o que está escrito na Bíblia. E aí minha vida foi transformada até hoje e continua transformada. Por isso que a base de tudo que a gente tem feito, nos livros, tudo, tem que ser a palavra, irmãos. Eu tenho dificuldade, assim, de pegar assim, um pedaço de um versículo, e ficar dissertando um monte de coisa. Será que essa explicação está no contexto do texto? Ou será que esse texto está sendo usado como pretexto para explicar alguma coisa que a Bíblia não diz? Então eu sempre tive muito temor disso. Pai, Deus, me ensina, como é que eu vou ensinar a tua palavra para os meus filhos? Aí eu conheci Deuteronômio 6. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de
todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças, que estas palavras que lhe ordeno estarão em teu coração. Não está aparecendo, mas já estou dizendo. E tu as inculcarás a teus filhos, ensine-as com persistência a seus filhos, converse sobre elas, quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar, quando se levantar, enfim, continua Deuteronômio 6 dizendo, amarre-as, a minha palavra, os meus mandamentos, como um sinal nos braços, e prenda-as na testa, escreva-as nos batentes das portas de sua casa, e nos seus portões. E nós fizemos isso, minha esposa e eu. Esse princípio começou a ser vida para nós. Estudar a palavra, aprender a palavra para ensinar para os nossos filhos, andando, caminhando, na hora de deitar, a gente cantava cântico com a palavra de Deus, contava a historinha da Bíblia, tudo isso está no livro, nós explicamos com detalhe, e nós queríamos que eles fossem encharcados da palavra de Deus, mas para eles serem encharcados da palavra de Deus, primeiro a palavra de Deus tinha que estar onde? No meu coração, porque do que o coração está cheio, a boca transborda. Pergunto, queridos, do que está cheio o teu coração? Avaliando as tuas palavras, as tuas conversas entre vocês como casal, ou de vocês com as pessoas que rodeiam vocês, fala das novelas, dos filmes, de outras baboseiras. Os filhos de vocês estão aprendendo, viu? É exatamente isso que vocês estão colocando no coração deles. Ao contrário, se você amar o Senhor de todo o seu coração, com toda a sua alma, com toda a sua força, se apegar à sua palavra, teu filho vê você lendo a palavra, e você chama ele, filho, olha aqui que o pai está aprendendo aqui, ó, olha o que Deus diz aqui, olha filho, olha aqui a história de Daniel, filho, olha aqui a história de José, olha o que Deus pode fazer na vida de um homem, na vida de um jovem, olha aqui a história da Esther, olha aqui a história de Ruth, aí eles veem que aquilo lá é vida em ti. É isso que Deus está dizendo. Aí quando tu estiver andando com Ele, o que tu vai falar? Não é religião isso, irmãos, entende? É um estilo de vida, Deus está falando. Aquilo que faz parte da tua vida, você vai comunicar para os teus filhos. O que é que está fazendo parte da sua vida, querido? O que é que vaza do teu coração pela tua boca? Reclamação? Que mais? Vocês estão entendendo, irmãos? Depois nós não sabemos porque os nossos filhos chegam na pré-adolescência, adolescência, abandonam o Senhor. Por quê? Porque Deus disse que aquilo que nós queremos ensinar para eles, temos que ensinar enquanto eles são crianças. E somos nós que vamos ensinar. Se nós não ensinar, alguém vai ensinar. No livro a gente cita isso, muito claro. Nós temos estudado muitos livros, um deles dos autores é Augusto Cury, tremendo, é um homem que quis pesquisar, que provar que Deus não existe, que Jesus é uma história, não uma história. Ele acabou se convertendo, um psiquiatra, e hoje ele escreve livros tremendos, sem se identificar como cristão. E ele, então, um dos dados que ele dá, é que hoje é comprovado cientificamente, que uma criança, até os 3 anos e meio, ela absorve, ela é um DVD virgem, ela absorve imagens de tudo que ela está ouvindo, 50% do que ela vai ser no seu caráter. 3 anos e meio, onde é que estão os teus filhos até os 3 anos e meio? Pergunta, onde é que estão os teus filhos até os 3 anos e meio? E até os 7 anos, eles aprendem, até 5 anos, 75%, até 5 anos, voltando, até 3,5, 50%. Até 5 anos de idade, eles absorvem em torno de 75% da formação do seu caráter. Sem a psiquiatria, Deus já disse isso antes. Ensina a criança no caminho que deve dar, criança. E até os 7 anos de idade, ele absorve 95% do seu caráter. Quem está ensinando os teus filhos? Quem está formando os teus filhos? Quais são os objetivos, alvos que você tem para ele? Que ele seja um grande profissional? Que mais? Um homem, uma mulher de Deus, acima de tudo. Algumas ordens de Deus agora que eu quero mostrar, irmãos, não são opções. Se você é crente, se você é cristão, você vai semear e vai colher. Se você semear, Gálatas 6 diz bem claro, o que semeia na carne, da carne colherá corrupção.
O que semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Isso aí são palavras do Espírito. Se você semear isso na tua vida e na vida dos seus filhos, você vai colher coisas tremendas, irmãos. Olha o que diz, Provérbios 13, 24. Quem se nega a castigar o seu filho, o que houve? Quem se nega a castigar o seu filho, não o ama. Quem o ama, não hesita em discipliná-lo. Está voltando lá? Ainda bem que eu já sei de cor. Tá? Não hesita em disciplinar. A pergunta é, a psicologia, o padrão do mundo diz que o pai e a mãe que amam, como o exemplo que eu contei dessa irmãzinha, mas eu não consigo, pastor, eu amo meu filho. Digo, minha irmã, você não ama, porque quem ama, corrige. Quem não ama, não corrige. Não confunda sentimentalismo, humanismo, que tanto entrou na igreja, em tudo. Tudo primeiro é o homem, não Deus. Primeiro é Deus, depois o homem. Não hesita em discipliná-lo. Algumas versões dizem cedo ou disciplina. Quando eu trato desse versículo no livro, eu conto a história do berço, lá, o teste do berço. Não vou contar. Já contei ontem, né? Tá? Criancinha que já de pequenininha, de meses, ela já quer impor a sua vontade. Se você acostumou ela a dormir no colo, se tu botar no berço, ela vai berrar. De duas uma, ou tu deixa berrar, ou tu passa a vara, ou tu vai ficar muitos meses fazendo ela dormir no colo, não vai poder viajar, não vai poder deixar ela com ninguém, porque ela só vai dormir no colo. Nós contamos no livro também um testemunho de uma das nossas netas. Nosso filho, pastor, foi fazer viajar, foi para Belo Horizonte, parece, né? Lá diante do trono. E aí nós ficamos com a filhinha deles, era a primeira filhinha deles. Coisa mais linda. Por isso que nós falamos, conselhos para maridos, pai e avô. E avó. Tá? Aí chegou na nossa casa, nós já observávamos que eles estavam errando nessa área. Aí trouxe a filha para nossa casa, primeira noite, botamos ela na cama e... Eu fui lá, peguei, ver se tinha alguma coisa, dorzinha na barriga, não é, no ouvidinho não é, né? Gargantinha não é. Tanto é que pega no colo, passa a dor de barriga, passa a dor de ouvido, passa a dor de qualquer coisa. Se bota no berço, volta a dor da barriga, volta a dor no ouvido, né? Volta a cólica. Não, se tem cólica, vai ter cólica no colo também. Botamos na cama, falei bem forte com ela. Quanto tempo ela tinha, Bete? 1 ano e pouquinho. Aí fomos lá para a varanda e ela desceu o sarrafo em berrar. Berrou, fechei a porta, liguei o ventiladorzinho, né? Deixei chorar. E eu tinha discipulado aquela noite. E vieram os discípulos na minha casa. Todos eles ficaram escandalizados. Mas pastor, ela está chorando. Digo, deixa chorar. Não vou bater porque meu filho não deu autoridade para bater. Mas aqui em casa ela não vai impor, não. Né? Chorou 45 minutos, né? Foi difícil fazer a reunião. Depois apagou. No segundo dia, acho que foi uns 25, 30 minutos. No terceiro dia, uns 15, 20, e depois ela dormiu. Quando os pais voltaram, ganharam uma criança educada. Quem se nega a castigar seu filho, não o ama. Quem o ama, não hesita em discipliná-lo. Aqui está falando, isso que eu estou falando para vocês, é uma forma de disciplina. É uma forma de, não, vai chorar, pronto, final. Irrita, paciência. Mas se eu amo, eu vou suportar isso. Se fosse filha minha, tinha apanhado, sem dúvida nenhuma. Padrão de Deus para os pais, vamos lá. É que demora o sinal chegar. Provérbio 22, 15. A psicologia, o humanismo diz que a criança por si só é boa, né? Coisinha mais linda, ninguém pode reprimi-la. Que coisa mais linda, deixa, olha que coisinha, olha, ela quebrou a vara, olhando para a mãe, sorrindo, quebrou a vara e jogou fora. A mãe também riu, porque achou uma gracinha, o filhinho monstro. Por quê? A Bíblia diz que a insensatez, ela é insana. Criança não tem limite. Ela não tem sabedoria. A sabedoria dela é toda para o mal, porque é a natureza adâmica que está nela. Deus não criou assim. Foi com Adão que veio isso. Isso aqui a Bíblia está dizendo, insensatez está ligada ao coração da criança, está lá dentro.
Mas a vara da disciplina a livrará dela. Que coisa mais linda, aquele bumbumzinho, tirar a fraldinha com uma varinha de pêssego, de goiaba, ou alguma coisa lá em casa, uma época, foi... a varinha de chorão, que coisinha mais linda, até aquela de samambaia um pouquinho maior. Uma época eu comprei um Chico Doce, eu estive lá para o Rio Grande do Sul, é um negocinho de couro, assim, com uma pontinha de couro, faz o mesmo sinal da varinha, não fere a criança, só